Não demorou nem 2 meses de temporada para os jornais franceses começarem a sentir falta de Neymar. A queda de rendimento do PSG foi nítida e o time tem o pior início de sua história no francesão desde que o clube começou a ser financiado pelo Qatar lá em 2011, ocupando assim apenas o 5º lugar em 7 partidas jogadas. Nesse último sábado mesmo eles empataram em 0-0 com o Lanterninha. E hoje, o popular jornal francês L'Équipe não perdeu tempo e já soltou uma matéria questionando as atuações de Mbappé, onde em um trecho dela exalta e deixa claro a falta que Neymar vem fazendo. E isso acabou que repercutiu tanto que o próprio francês respondeu mencionando o brasileiro. E nesse vídeo então você vai ver tudo o que esse jornal escreveu e o que o Mbappé respondeu. Já fica aí até o final que eu vou querer saber a sua opinião. Bem, para começar vamos falar rapidamente sobre as mudanças do PSG nessa temporada. Basicamente, para você que não sabe, aconteceu a saída de Neymar, que foi para o Al Hilal, de Messi, que foi para o Inter Miami, Sérgio Ramos, que foi para o Sevilla, Verratti, que foi jogar no Qatar e mais alguns outros jogadores que não tinham tanta relevância como esses. Para substituí-los, chegaram então Dembélé, ex-Barcelona, Kolo Muani, ex-Frankfurt, Lucas Hernandes, ex-Bayern de Munique, Gonçalo Ramos, ex-Benfica e o treinador Luiz Henrique, ex-Seleção Espanhola e mais alguns também. Vocês podem perceber que 3 desses nomes que eu citei são titulares também da seleção francesa e amigos pessoais de Mbappé. Ninguém pode negar que a diretoria trabalhou e muito em prol do jovem francês. Se livrou de literalmente todas as estrelas que poderiam de alguma forma ofuscar o seu protagonismo no time e trouxe vários jogadores que ele já conhece e que estariam prontos para ajudá-lo nesse projeto de ser o dono do time. Logo que tudo isso aconteceu, eu trouxe um vídeo aqui no canal e disse que somente o futuro poderia nos dizer se eles acertaram nessa decisão de focar tudo no Mbappé. E como eu mencionei lá no começo, os resultados desse projeto, pelo menos até aqui, não vem sendo bons. Se nos anos passados o PSG estava totalmente acostumado a dominar a ponta da tabela do campeonato francês do começo ao fim, agora não vem sendo assim. O time está apenas no 5º lugar e, como eu disse, protagoniza o pior início desde o começo dos investimentos do Qatar. Por enquanto, a execução desse projeto não vem dando certo e isso ninguém pode negar. Ele, por sua vez, Mbappé, está até mantendo a sua média de gols, mas o empate no final de semana contra o modesto Clermont, que é uma equipe bem fraca, o jornal francês L'Équipe trouxe uma matéria cujo título era: Mbappé, às vezes um goleador, mas às vezes apagado. Onde está aquele Mbappé? Eficiente, bagunçado, espetacular, frustrante e em busca de sensações físicas. O início de temporada de Kylian Mbappé abrange diversas realidades. 2 dias antes da viagem do PSG para Newcastle, seu caso levanta dúvidas. E em um desses trechos da notícia, o jornal pontuava o seguinte: a ausência de jogadores criativos afetou o Paris Saint-Germain e Mbappé não consegue desempenhar plenamente o papel de craque como Neymar fez. E isso acabou repercutindo e muito na França. Muitos apontaram que foi uma publicação precipitada, visto que a temporada mal começou, e outros concordaram. Mas o fato é que deu o que falar, principalmente quando envolve algo de positivo sendo dito sobre Neymar, que era muito odiado por grande parte da torcida, e ainda colocando ele em uma posição de superioridade em relação a Mbappé no quesito assumir a responsabilidade de ser o craque do time. Ou seja, a matéria de um dos principais e mais conceituados jornais franceses basicamente colocou quem eles mais odeiam acima de quem eles mais amam. E aí, vocês já devem imaginar a reação deles de maneira geral. E veja bem, eu não vou dizer que Neymar teve uma grande passagem pelo Paris, pois sabemos que ele deixou de jogar muitos jogos e não mostrou o comprometimento que realmente deveria. Mas o fato é que se o time conseguiu ao menos uma vez chegar na final da Liga dos Campeões, que é o objetivo final até hoje, foi por conta do brasileiro, e na própria ocasião em questão, se Mbappé não tivesse desperdiçado aquele chute cara a cara com Neuer, poderiam muito bem ter ganho, e é claro que parece que a torcida francesa se esquece disso. Inclusive, o próprio Leonardo, que foi por muitos anos o diretor esportivo do Paris, braço direito do Sheik e conviveu com Mbappé de perto no dia a dia, comentou em uma entrevista antes de começar a temporada, afirmando exatamente o que foi dito pelo L'Équipe hoje, que o francês talvez não tenha capacidade de guiar uma equipe como líder. Se liga aí nas palavras dele há pouco tempo se você não viu. Pro bem do PSG, acho que chegou o momento de Mbappé ir embora. Por tudo que aconteceu nesses últimos 2 anos, Mbappé mostrou que ainda não é um jogador capaz de guiar uma equipe. É um grande jogador e um grande goleador, mas não é um líder. É difícil fazer um time ao seu redor. O clube existia antes dele chegar e existirá depois que ele vai embora. Ele leva 6 anos no PSG e 5 clubes diferentes ganharam a Champions.
anos. Nenhum deles contava com o Mbappé. Isso significa que é totalmente possível ser campeão sem ele. Em resumo, disse apenas fatos, mas voltando, com a repercussão dessa manchete na França, a coisa acabou chegando no próprio Mbappé, que inclusive sofreu uma pequena lesão recentemente e alguns outros veículos afirmam que ele não está 100% fisicamente. Ele então respondeu: "Não tenho muito como negar que de fato o início não vem sendo bom, mas a temporada ainda está apenas começando. Somos profissionais e estamos prontos para trabalhar e reverter tudo isso. Jogadores como Messi, Neymar e Verratti fazem falta, é claro, são 3 dos melhores do mundo, mas conseguimos trazer bons reforços que também são muito capacitados e por isso acredito que podemos brigar pelo topo em todas as competições que estão por se desenrolar." Antes que perguntem isso novamente, a minha relação com Neymar de forma geral era boa e, como eu já disse várias outras vezes, tinha os seus altos e baixos. Sabendo que agora ele é o cara do time e tem que assumir a responsabilidade total, eu particularmente senti que ele tentou se esquivar um pouco desse momento, pois ainda não sabe como lidar com isso, visto que estava acostumado a sempre ver Neymar ou Messi levarem a culpa. Mas pelo menos na questão dos altos e baixos da relação com o brasileiro ele não mentiu, pois no ano passado mesmo ele já havia dito a mesma coisa. Se liga aí na ocasião. Pour parler de Neymar, notre relation, je pense que c'est la 6e année. On a toujours eu une relation comme ça, basée sur le respect, mais on a toujours eu des moments comme ça où des fois il y a eu des moments des fois un peu plus froids, des fois un peu plus chauds. Il y a des périodes où vous allez le voir, on est les meilleurs amis du monde et des fois on se parle moins. C'est la nature de notre relation qui est comme ça. Mais il y a beaucoup de respect. En tout cas, moi j'ai beaucoup de respect pour le joueur qu'il est, le joueur qu'il représente et l'importance qu'il a dans notre équipe. Après, quand tu as 2 joueurs au caractère fort comme ça, la vie elle est pas linéaire. C'est sûr que des fois il y a des choses qui se passent, mais ça reste toujours dans le respect e dans l'intérêt du Paris Saint-Germain. É óbvio que os resultados reais desse projeto só vamos ver quando a temporada estiver de fato acabando lá por volta de maio ou junho de 2024. Mas é difícil de acreditar que o time vai melhorar, pois sabemos que não se substitui as qualidades de Messi, Neymar e Verratti com Dembélé, Kolo Muani e Gonçalo Ramos. Mas vamos esperar para ver o que o futuro espera para esse time. Algo curioso é o PSG investir tanto nesse projeto em torno do Mbappé, sabendo que a partir da próxima temporada ele estará totalmente livre para realizar o seu sonho de ir para o Real Madrid. E agora eu quero saber de você, quem assistiu o vídeo até aqui. Acredite em mim se quiser, mas tem gente que realmente acha que o time está jogando um futebol melhor agora, e não é só na França, mas aqui no Brasil também encontramos quem pense assim. Então o que você acha dessa polêmica toda? O PSG perdeu muito do seu nível, que já não era dos melhores, sem Messi, Neymar e companhia, ou você acha que o time está mais forte agora? Comenta aí embaixo a sua opinião sincera sobre isso e sobre o que você acha que será do futuro do PSG aí embaixo, que eu vou fixar o melhor comentário para todo mundo que chegar ao vídeo poder ver.